Bem, pessoal, na aula anterior nossa, nós falávamos a respeito da ludicidade e nós paramos na questão que abordava, aliás, a questão das mudanças na ação didática sobre metodologias específicas sobre o processo, no caso de ensino-aprendizagem, né? Então, nessa aula agora, nessa aula 2, nós iremos falar um pouquinho agora sobre a questão do profissional da educação, no caso, o professor especificamente, a respeito do trabalho didático, pedagógico, né, da questão do ensino-aprendizagem, voltado especificamente para a questão lúdica, para o ensino das crianças, né? Então, vejamos. A sala de aula, ela não pode mais ser marcada apenas pela relação autoritária advinda da escola tradicional, mas sim que a atividade docente ela compreenda o ensinar e o aprender como processo interdependente e que aconteça no ambiente de ludicidade. Veja bem, talvez essa palavra possa soar forte em relação a essa relação autoritária advinda, no caso, da escola tradicional. Mas a verdade é que nós, professores, muitas das vezes, nós estamos na nossa zona de conforto. O que seria essa zona de conforto? É a mesmice, é você chegar, você ter que ministrar lá o seu conteúdo e você prepara aquela sua aula, passa aquele seu material e não se prepara adequadamente para aquela situação prática que você tem. É muito complicado, por exemplo, quando o professor ele vai ministrar a sua aula sem ele ter o preparo suficiente para ministrá-la. Ou seja, vamos trocar em miúdos aqui, né? Isso é sem o professor ter feito o seu planejamento. Nós sabemos que toda aula ela precisa ser planejada, estudada, bem organizada, para que você, talvez, às vezes a gente prepara uma aula e de repente você chega lá, a situação é outra. Então você, às vezes, muda totalmente a sua aula, mas você tem aquele esquema esquelética, né, da sua aula, aquele esqueleto, aliás, da sua aula, né? Então, o que você vai fazer, o que você vai fazer de início, né? O segundo momento, terceiro, quarto momento, né? Então, ou seja, a nossa aula, ela tem que ter momentos. A nossa aula ela é feita de momentos, né? Então, nas sequências didáticas, por exemplo, abordada por Chenneuli e Dawes, ele coloca muito bem isso, a questão da sequência didática, né? Os momentos da aula, ele chama até isso de oficinas. Então, a aula do professor, ela é feita de momentos, e esses momentos precisam ser bem preparados, bem organizados, para que possa surtir o efeito almejado, ou, como se diga de passagem, o efeito desejado da sua aula. Mas como aqui a gente está tratando especificamente da questão lúdica na aula, né, da questão da ludicidade, então a aula do professor, ele não deve, por exemplo, como é que você vai dar uma aula lúdica se você ainda está, como se diz, você ainda está com pensamento no tradicional, né? Você ainda está vivenciando aquela forma tradicional da aula. E a gente sabe que a aula lúdica, ela é totalmente diferente da aula, diga-se de passagem, a aula tradicional. Por isso que às vezes é importante, por exemplo, quando o professor ele vai trabalhar, vamos supor, você vai trabalhar uma dinâmica na sua sala de aula e de repente, sei lá, passa lá perto da janela da sua sala de aula ou na porta,
sei lá, o supervisor ou a própria direção da escola e ver aquela algazarra na sua aula, né? Então, de repente, a aula de fulano, a da professora tal, do professor tal, é uma bagunça, né? Eu passei lá, era uma gritaria danada, era aluno pulando, era aluno gritando, mas não percebeu, no caso, que ali fazia parte daquele processo que você estava ah, realizando, né? Por isso que às vezes o professor ele tem que compartilhar, no caso, as suas ideias. É claro que no momento ali de sala de aula, quem a autoridade, aliás, não ser autoritário, mas a autoridade máxima ali na sala de aula é o professor. Por isso que é importante que você, como professor, tenha esse planejamento e que porventura possa acontecer, acredito que com certeza deve ter acontecido já situações parecidas como essa que eu acabei de contar aí com alguém, com alguns de vocês, aliás. Comigo mesmo já aconteceu situação parecida a esta, né? De repente, falando, a aula era uma bagunça, a aula era uma gritaria danada, então, porque de repente você estava fazendo um momento interativo ali com os alunos, uma dinâmica, por exemplo, então de repente fazia parte daquele processo, né? Então, e quando a direção da escola, ou sei lá, ou a supervisão tem esse conceito de ver uma aula diferente e achar que é uma bagunça, que é só brincadeiras, é porque ainda está ainda impregnado nessa pessoa aquela a relação autoritária, né, da escola ainda, que o autoritarismo é advindo da escola tradicional, ele está ainda com o sentimento na escola tradicional. Então, compreender a ação docente é modificá-la, né? Perdoe, compreender, no caso, a ação docente e modificá-la, no caso, se preciso, né? Isso implica para nós, professores, a partir do resgate da infância do professor. Veja como é interessante, né? Então, as contribuições e as repercussões levadas para a sala de aula, tudo isso vai depender do resgate que se faz da infância de nós, professores. Então, quando a gente vê a ação docente, é claro que a gente passa por uma academia, na universidade, lá é que nós temos um conhecimento mais sistematizado, mais moldado para aquela situação de ensino-aprendizagem, então a gente aprende diversas competências para que a gente possa ser um bom profissional, estuda bastante, mas quando compreender essa ação docente é, do professor, para que você possa entender por que o professor, por exemplo, tem aquela ação docente, então a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que rever, né? Isso dá uma implicância de rever, no caso, a partir do caso do resgate da infância desse professor, do professor, aliás. Então, e daí, quando você revê tudo isso, então as contribuições, as repercussões que são levadas para a sala de aula, elas ocorrem, de certa forma, porque está impregnada até mesmo a forma de ser da pessoa. Por mais que nós sejamos, por exemplo, produtos do meio, o meio social, às vezes, nos influencia, mas nós, como seres humanos, então nós nós temos, aliás, como eu posso dizer a vocês, o nosso conhecimento, que a gente nasce, que a gente cresce, que a gente tem, que faz parte da nossa vivência, do nosso ser. Então, a criança que fomos, uma vez resgatada, entendida, poderá ser um elemento chave para entender e compreender o professor que somos. Veja como é interessante, como a gente. Então, para compreender e entender o professor que nós somos,
né, nós temos que ver que criança nós fomos. Então, de certa forma, quando você está atuando como professor, está lá exercendo o seu papel de professor, então, o seu ser criança, de certa forma, quando a gente faz esse resgate, então, é um elemento importante para entender e compreender esse professor que a gente é no momento. Então, por mais que você, pode perceber, se você, por mais que o mundo talvez lhe modifique, nos modifique, ou a gente mude de certas atitudes, mas a gente nunca vai deixar de ser o que nós somos, na verdade. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, extrovertida, por mais que o status quo lhe repreenda, ou sei lá, ou a situação em que você está inserida ali talvez não permite isso, mas no fundo, você é essa pessoa. Às vezes, nós até mesmo esquecemos quem nós somos. E, e esse esquecimento às vezes não é legal, não é? Quando você esquece quem você realmente é. Por isso que é importante que a gente possa sempre lembrar de onde você vem, de onde nós vimos, né, o que somos e para onde vamos e o que vamos fazer, né? Então, veja que esse entendimento da formação docente em si passa por N fatores, na verdade. Então, desde o ser da pessoa, desde o que a pessoa pretende ser, como é que ela era, como era quando criança. Então, tudo isso há uma influência no seu papel de ser professor. E a educação escolar do professor, como a educação familiar, religiosa, política, é um fenômeno resultante, no caso, de um processo de socialização civilizatória, né? Ou seja, tudo isso que nós somos, né? A educação escolar, né? Como a educação familiar, tanto a escolar, a religiosa, a política, a familiar, tudo isso é resultante de um processo de civilização que a gente vive numa sociedade e a educação escolar não seria diferente desses outros tipos de educação. Você veja que a criança, quando chega à sala de aula, ela já chega falando, muitos já chegam até mesmo já lendo algumas palavrinhas, já chega andando, então já chega educada, né? Ela já chega com a educação familiar. Então, se a criança, por exemplo, ela chega na sala de aula, a criança, os pais ensinaram, né? Ensinou, aliás, a ela, a criança, a dar um bom dia, a dar uma boa tarde, uma boa noite, pedir desculpa, pedir licença, por favor. Então, isso é educação familiar. Então, ela vai, não é pelo motivo, ela não vai aprender isso na escola, ao contrário. Né? A escola, ela vai ensinar não somente a português, matemática e as matérias de praxes, né, que faz parte do currículo escolar, mas também a escola, muitas das vezes, como nós bem sabemos, está fazendo o papel, por exemplo, da educação da família, religiosa, por exemplo. Você veja que os pais, muitas crianças hoje são criadas sem, ao menos, ter o contato com a religião, seja ela evangélica, seja ela católica, ou seja outras religiões que a família faz parte, né? Então, veja que a educação familiar, ela é de suma importância. Por isso que a escola, ela tem o seu papel, né, de ensinar, a família tem também o seu papel,
né, também de ensinar a religião, a igreja tem a sua doutrina própria. Então, veja que quando essas instituições elas fazem o seu papel, então a gente vai ter um ser sociável, né? Um ser humano que realmente respeite o direito do outro, né? Respeite o outro como ele é. Então, quando no caso é quebrado, né? Quando é quebrado, aliás, essa cadeia, né? Esse círculo, então fica aí as crianças das quais nós temos hoje, né? Infelizmente, porque os pais, na maioria das vezes, não assumem a responsabilidade da educação dos filhos, mesmo aqueles que talvez leve a criança para a escola, mas quando chega em casa não acompanha o estudo do filho, não acompanha as tarefinhas do seu filho, ou seja, não brinca não tem tempo de brincar com o filho. Então veja que como é complexo tudo isso, né? Então todo esse processo representa a história, ou seja, escrevendo na prática do viver, no caso, a existência humana. O ser humano, ele configura-se e reconfigura-se, né? Então, ou seja, ele configura-se, reconfigura-se ao longo do tempo e na construção do estar na questão da interconveniência, né? Perdoe, da interconvivência, no caso, né? Interconveniência, né? O que é conveniente, mas é na vivência, né? No interconviver, né? Na interconvivência com os outros humanos, ou seja, trocando em miúdos com a interação com o outro, né? Então, quando o ser humano, ele, para ele mudar, por exemplo, para ele mudar a sua atitude, de certas atitudes que ele possui, então ele precisa dessa interação com o outro. Por isso que diz que ele tanto configura-se quanto também reconfigura-se. Ou seja, e para que ele possa haver essa configuração e essa reconfiguração, no caso do ser humano, ele precisa dessa construção, ou seja, ele precisa estar em interação com outros humanos, com outras pessoas. Ah, então, nós fazemos-nos humanos quando nós desfrutamos a existência da presença histórica de outro humano, né? Então, a gente se faz humano quando você convive-se com outros seres humanos. Então, a gente tem até exemplos de estudos, de outros estudos, outros teóricos aí, que já estudaram, por exemplo, essa questão do ser humano quando ele não tem contato com outro ser humano, por exemplo, com animais irracionais, então é criado como um animal irracional, vai agir tal como foi criado, né? Então, veja que o educar é um processo dinâmico, né? É dinâmico, é polimorfo, assume diferentes configurações, né? Então, tudo isso vai depender da época e os grupos humanos envolvidos, os quais não são e não serão iguais em tempo nenhum. Veja bem. Se você observar, por exemplo, na época em que nós fomos alunos, então a escola era de um jeito, as pessoas eram de outra forma. Hoje já é totalmente diferente, porque a gente muda, tem a mudança histórica, social. Então, essas configurações, a mudança as configurações que se fala em relação à época dos grupos, até o jeito de se vestir das pessoas são mudadas. Então, nós, seres humanos, então, a gente assume essas diferentes configurações. Então, essas configurações, por isso que diz que esse processo de educar ele é dinâmico, né? Ou seja, ele vai mudar de acordo com o tempo, o espaço, então, e com as pessoas envolvidas. Então, tudo isso vai influenciar no ato de educar, né? De educar. Por isso que a gente não pode, por exemplo, em pleno século XXI, a gente está com a ideia de
de educação da época dos nossos avós. Funcionou aquela educação tradicional para eles, na época da palmatória? Funcionou? Ah, funcionava, professor. Eles aprendiam a cartilha do ABC, aprendia a ler, chegava lá no segundo aninho, terceiro aninho, já sabendo fazer isso, fazendo aquilo. Hoje, as crianças chegam lá no sexto ano do Fundamental 2 e não sabem ler. É mais preocupante ainda, não é? Chega na faculdade sem saber fazer, sem saber fazer uma síntese, né? Sem saber fazer uma resenha crítica, não sabe nem o que é isso. Né? Imagine fazer uma resenha crítica, sabe nem fazer um texto. Então, essas reclamações os momentos atuais que a gente vive, às vezes o processo de acesso a essas pessoas à universidade pode propiciar isso. Então, tem todo um leque de questões em volta disso. Então, veja que o processo de educar, por isso que ele é dinâmico, né? Então, a gente vive uma realidade, hoje, por exemplo, a gente vive uma realidade totalmente diferente há 10, 20, 30 anos atrás, na época da década da educação, né? Então, veja que a gente tem todo um processo diferenciado, né? Então, a gente tem que, talvez esse processo é ruim, muita gente, era melhor na época em que na época da palmatória que as pessoas aprendiam. Hoje os alunos não aprendem nada e esses alunos passam de ano sem saber de nada. Aí a culpa é de quem? É do professor? É do aluno? Ah, não, professor, a culpa é do processo, é do sistema. Né? A gente ainda está habituado naquela situação de querer colocar a culpa no sistema. Diz que o culpado é o sistema que propicia isso. E, de certa forma, eu respeito, a gente pode até discutir isso depois da nossa aula sábado, né, em relação a essa questão, a questão da formação do professor, dessas competências, e não procurar os culpados, mas sim refletir sobre esse processo todo que a gente está vivenciando e que a gente está aí vivendo neste momento, né? Em que a gente tem uma educação que ela lembre-se disso, a educação ela é dinâmica. Então, esse dinamismo que talvez nós adotamos e talvez muitos colegas criticam, não funcionam, é o que está. Então, quem é que deve mudar isso aí? Então, quem é que pode fazer algo diferente? Então, veja que nós ainda temos esse grande desafio, nós como professores, de tentar mudar, de certa forma, essa realidade, não é verdade? Então, da mesma forma, o que é agora assume logo a seguir um novo sentido, ou seja, a analogia que nós encontramos, no caso, para ilustrar essa ideia, é aquela sobre a visão que temos ao girar um caleidoscópio, né? Ou seja, a cada movimento surge uma nova configuração, né? Quando você gira ele, né? Então você já surge uma nova configuração. De certa forma, é isso mesmo, né? Porque quando a gente, por exemplo, quando a gente está numa determinada época, né, fazendo essa comparação, a gente vê uma realidade. Quando a gente vai para em outro momento, a gente vê outra realidade, né? Então, nós podemos dizer que no caso a educação, a sua forma e estilo, no caso, assume um perfil mutante. Quer dizer o quê? Que essa mutação na educação, essa mutação é determinante, ela é determinada, aliás, pelos autores, aliás, pelos atores envolvidos, né, na encenação de educar. Então, como a educação, né, tanto a forma e o estilo da educação, ela assume esse perfil mutante. E esse perfil mutante, ele é determinado, no caso, pelos atores envolvidos na encenação do educar. Quem são esses atores envolvidos no ato de educar? Vamos elencar aqui. Nós temos quem? Os pais, primeiramente, não é isso? A família, os pais, os professores, alunos, funcionários, especialistas e direção.
Tudo isso compõe, no caso, o elenco da história humana da educação escolar. Então, veja que a questão da educação, o ato de educar, então, não é apenas o aluno e o professor. Tem, então, N pessoas envolvidas nesse ato, né, de educar, aqui como se chama no caso da encenação de educar. Né? Então, essa questão da encenação de educar envolve tudo isso. Então, por isso que não pode, por exemplo, não tem a menor condição do professor querer, por exemplo, sozinho, só ele e os seus alunos, querer agir de uma certa forma. Tem que ser assim, pronto. Aí ele, por mais que o professor e os alunos, por exemplo, o professor executa o que ele considera que é correto, ensina de forma o que ele pensa que é o correto, aí chega em casa, a família, por exemplo, desconstrói tudo aquilo que ele construiu na sala de aula. Por isso que tem que haver, por exemplo, né, essa integração, né, isso de escola, família, para que o processo de ensino-aprendizagem possa realmente acontecer de fato. Né? A escola sozinha não tem a menor condição de propiciar uma educação de qualidade realmente efetiva para os seus alunos, se não houver essa integração, no caso, com a família, com os entes lá envolvidos nesse sistema. Né? Então, para você sozinho não vai ter como fazer isso mudar. Né? Então, você talvez possa ser uma luz no fim do túnel, não é isso? Mas, infelizmente, a gente precisa de ajuda, a gente vai precisar dar as mãos para que a gente possa fazer, no caso, uma educação realmente efetiva, que surja, aliás, que surta, né, efeitos esperados, e esses efeitos que sejam qualitativos. Né? Então, conforme os integrantes, né, a história da educação escolar, ela assume um enredo de quê? De amor, ou comédia, ou drama, ou terror, ou suspense. Por que isso? Por quê? Vai depender dos seus integrantes, não é isso? Lembra da encenação que nós falamos aqui, da questão do ato de educar, né, envolvidos na questão da educação? Então, esses integrantes, na história da educação escolar, vai assumir o enredo ou de amor, ou de comédia, ou de drama, ou de terror, ou, no caso, até mesmo de suspense. Então, veja bem, quando você faz uma educação realmente voltada para a questão qualitativa e não quantitativa, você passa a ver o aluno como um humano, um ser humano, né? Então, não é apenas como um produto ali, não é apenas como um número, em que a maioria, assim, não é bem a maioria que eu quero dizer, mas infelizmente, o nosso sistema de hoje, às vezes, vê o aluno apenas como um número, infelizmente, não é verdade? Então, até mesmo a questão salarial nossa está atrelada à questão do número de alunos em sala de aula, né? Então, você já tira por aí. Então, veja que a gente tem que, esse sistema tem que ser mudado e ver a questão qualitativa em si, não é apenas a questão quantitativa. Então, você, não é pela questão, por exemplo, de você ter atrelado a sua questão, por exemplo, salarial, atrelado à questão quantitativa de aluno. Então, tem que ter tantos alunos, a escola recebe tantos se tiver tantos alunos. Então, veja que não é bem legal, essa política não é bem legal isso. Teria que ver o quê? Teria que ver a questão qualitativa, da qualidade do aluno, não é apenas de aparecer lá o aluno aprovado, né, para poder ter respaldado a sua questão financeira, como se diz, né, seus proventos laborais. Ou seja, se nós percebermos hoje, com essas avaliações nacionais que nós temos, a Prova Brasil, Provinha Brasil e outras, né, então, veja que
quando chega, por exemplo, na série que o aluno, por exemplo, é avaliado, então muitas escolas, eu não sei se é a realidade de algumas que vocês conhecem ou que vocês trabalham, mas muitas escolas fazem o treinamento dos seus alunos para aquela prova avaliativa. Então, e o processo? Ou seja, e o que ele aprendeu antes? No caso, não foi válido, né? Tem gente, aliás, tem escola que parece que apaga tudo que o aluno viu das séries anteriores e vamos treinar somente aquelas questõezinhas, por exemplo, da Prova Brasil, né, para que ele possa passar. Ou seja, treinar ele para aquela prova, para ser aprovado, para conseguir o IDEB tal, né, o IDEB da escola para alcançar, no caso, até anos mais elevados, era para alcançar 4,5, aí eu treino o aluno faz uma boa prova, então já atingiu a média 6 ponto tanto, já passou tantos anos para frente, né? Então, eu creio assim, eu sou meio crítico quanto a isso, eu vejo, não sei se vocês discordam, eu respeito, e quem concorda a gente pode conversar, né, a respeito disso, na aula também. Eu quero que vocês observem essa questão. A gente pode levantar essa questão na aula, vocês que vão assistir este vídeo, essa videoaula. Então, vocês podem levantar essa questão na aula para que a gente possa também discutir sobre isso, né? Então, qualquer que seja a história da educação escolar, que se tenha passado ou se esteja passando, uma certeza comum perpassa o processo civilizador da educação escolar. Ou seja, que é o quem? O humano, né? Ou seja, que é o humano de cada um, vivenciando uma etapa de sua construção histórica. Então, qualquer que seja a história da educação que a gente esteja passando, então, nós temos aí essa questão do processo formativo humano, né, da educação escolar. Então, passa, que no caso, como é formativo humano, então o nosso objetivo é a questão humana, né, é o ser humano, né, o ser humano de cada um. Então, a gente não pode, por exemplo, ser nem, por exemplo, eu digo assim, em minhas aulas, por exemplo, eu falo com meus alunos o seguinte, e, aliás, com os colegas em formações, em aulas das faculdades, que o professor ele tem que ser maleável, né? Ele tem que ser meio termo, ele não pode ser, por exemplo, sempre, todavia, toda hora, extrovertido ali, né, na sua aula, e também não pode ser também a questão de ser totalmente tradicional, né? Aquele modo de professor tradicional, tradicionalista. E tem que ser sempre meio termo, né? Ou seja, ele pode ser um professor dinâmico, que trabalha atividades lúdicas, e também ele pode ser aquele, não quero dizer aquele professor autoritário, não é isso que eu quero dizer, tá certo? Espero que fique claro isso. Mas aquele professor que conquiste o respeito dos seus alunos, para que ele possa ter autoridade em sua sala de aula. Quando o professor ele adquire o respeito dos seus alunos, ele tem, olha, a sua turma, seus alunos aqui em suas mãos, porque ele conquistou o respeito deles. É isso? Ou seja, os alunos respeitam pelo que ele é, né, pela sua atitude, não pelo o seu, talvez, o seu autoritarismo, de você estar falando alto, gritando para conquistar o respeito, não é isso? O professor ele pode muito bem conquistar o respeito de seus alunos apenas pelo jeito dele ser e do jeito dele se portar, né, de se comportar na própria sala de aula, né? Então, é possível, né? Com certeza é possível afirmar que na formação, no caso de professores, né, tanto da sua história escolar, não estará associada das demais dimensões históricas. Ou seja, se eu brincar, vai revelar todos esses aspectos. Então, veja que volta novamente para essa questão do brincar, o jeito do professor brincar na sala de aula vai revelar os seus
aspectos. Ou seja, brincar como possibilidade de refletir sobre como o afeto, o sentimento e sensações interagem com o aprendizado dos professores e a partir de um conjunto de situações, situações essas que são situações lúdicas, né, que permitam a eles, né, no caso, experimentarem e expressarem um conjunto de características de sua personalidade, de seu estilo pessoal, profissional, de sua dimensão histórica. Então, veja que a questão do brincar, né, ela possibilita, né, essa reflexão sobre o afeto, o sentimento e, no caso, as sensações, né? E interage nesse momento aí de aprendizagem dos professores, né? Então, as situações lúdicas são de suma importância para a efetivação desse processo. Deste modo, acreditamos possibilitar que a dimensão humana do professor ela seja manifestada, né? Então, quando o professor tem esse conjunto de situações lúdicas, né, que eles experimentam, né, eles expressam esse conjunto de características de personalidade dele, de seu estilo pessoal, profissional, como já disse, então nós vamos ter aí, no caso, vai dar uma possibilidade, no caso, de a dimensão humana, né, a dimensão humana, no caso do professor, ser manifestada, ou seja, o humano dele, né, a questão sentimental, a questão formativa, a questão do ser dele, né, do ser humano, né, do ser humano professor. Então, os professores, aos poucos, eles compreendem uma dimensão tão essencial e especial que, se não adormecida, nasce com, no caso, o brincar. Eu coloquei aqui o despertador para me lembrar do tempo da aula, né? Então, nós estamos já chegando ao final dessa nossa aula, né? Então, a gente encerra essa segunda aula por aqui. A gente volta logo em seguida com a terceira aula nossa, e vamos dar continuidade a esta questão formativa, lúdica do professor. Tá ok? Então, obrigado.